Galera, boa noite, tudo bom? Como é que vocês estão? Vocês estão conseguindo me escutar direitinho, visualizar? Tá tudo certinho? Show de bola, show de bola. Então, vamos começar nossa aula, né? Pessoal, vou compartilhar um linkzinho com vocês. Antes de mais nada, deixa eu tirar esse efeito aqui da... Eita, foi pior. Esse plano de fundo aqui. Pronto, né? Bora lá. Acho que assim fica melhor ainda. Pra vocês me visualizarem. Então, vou compartilhar primeiro um materialzinho com vocês, gente, uma imagenzinha com vocês, falando um pouquinho sobre os Correios, né? O edital saiu finalmente. Teve muita gente assim que foi surpreendida, né? Teve uma galera também que estava estudando para o concurso da UFC e, rapaz, vou estudar para o concurso dos Correios, é mais vagas, né? Relacionado a isso, a nível Brasil. Então, teve muitos alunos meus que chegaram para mim e disseram, professora, eu tenho uma família em outro lugar do estado, estou aqui porque passei no concurso e quero retornar para o meu estado de origem, quero fazer o concurso dos Correios. Então, também teve essa demanda aí relacionada ao concurso dos Correios. Deixa eu abrir aqui e falar um pouquinho sobre para vocês. O concurso dos Correios, galera, ele foi um concurso muito aguardado, né? Muitas vagas, mais do que a gente esperava até. E teve muita gente que ficou, vale, professora, saiu, finalmente saiu, né? Tava esperando há um tempo, teve gente que foi pego de surpresa, mas tinha uma galera esperando. E no conteúdo de informática, caiu basicamente questões, né, que a gente já imaginava. Aplicações, internet, intranet. Ou, se você pegar o edital, né, não sei se vocês têm acesso ao edital dos Correios, mas se não, deixa eu mandar aqui para vocês. Aqui o edital. Deixa eu até mudar de tela aqui, para a gente ver o edital. A primeira coisa que a gente faz quando a gente pega um concurso, né, a gente vai fazer é visualizar o edital. Muitos cargos para nível superior. A galera da TI aí se deu de bem, né? Professor, eu queria dar uma olhadinha no que caiu em cada determinada matéria. Primeira coisa, atalhos, né? Caiu a partir de navegadores. Se você der um Ctrl F e colocar lá, ó, informática, já vai aparecer aqui para ti quantas questões vão ser cobradas, né? Informática, total de questões, 10 questões, ponto por questão, 0,5, você vai ter aí 5 pontos. Aí você fica pensando, rapaz, não vou estudar não, né? Porque só 5 pontos, só 5 pontos no total, não faça isso, tá bom? Por quê? Porque a gente tem um critériozinho aqui, ó. Se eu não cumprir o mínimo exigido, eu estou automaticamente desclassificado. Então, não subestime nenhuma dessas disciplinas, tá? Não subestime língua portuguesa, não subestime matemática, noção de informática, conhecimentos gerais, ética, não faça isso, tá bom? É importante que você estude como um todo, né? Todas as disciplinas, tá bom? Claro, professora, mas o que é que eu vou dar mais ênfase aqui? Claro que é o que tem mais quantidade de pontos. Então, o português, ele tem um nível, né, maior, tem 15 questões e são 2 pontos por questão. Se você acertar as 15 questões de português, claro que você vai ter ao todo aí já 30 pontos. Então, é necessário que você dê prioridade um pouco maior para essas disciplinas. Então, vou dar um pouco de mais prioridade para português, vou dar um pouco mais de prioridade para matemática, com certeza. Mas você não pode subestimar outras disciplinas, tá bom?
Galera, deixa eu ligar só o meu microfone aqui. Eu acho que eu tô com conhecimento... Acho que eu tô com o microfone desligado, conhecimento não. Pronto, tava assim. Se você precisar falar, né, ou colocar, ou perguntar alguma coisa, pode perguntar. Essa aula, ela é uma aula para você tirar dúvidas mesmo, tá bom? Trouxe algumas questõezinhas para você tirar a dúvida. Tranquilo? E eu vou mostrar para vocês, tem gente que tem medo, né, da banca. Ai, meu Deus, o que essa banca vai cobrar? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o nível das questões. Tranquilo? E pode fazer pergunta, tá, galera? Eu adoro quando vocês fazem perguntas, porque para você ter noção, eu estou numa sala vazia aqui. Tem que tá me acompanhando aqui é só um café, né? Quando você fala, eu fico menos solitário. Então, pode falar aqui. Então, voltando aqui para o edital, né? A gente tem aqui a parte mínima, né? Pontuação por disciplina, e aqui o conteúdo. Então, a gente vai ter, ó, internet, aplicativos, ferramentas de busca, browsers, sistemas operacionais, correios eletrônicos, programas de antivírus, editores de apresentação, editores de planilha eletrônica, editores de texto, extensão, teclas de atalho. Então, são conteúdos, né, pacote Microsoft, que ele cobra na parte de noção de informática, né? Ele cobra na parte de noção de informática, tranquilo? Eu trouxe algumas questões, gente, que a BFC, ela realmente gosta de cobrar. É bem o estilo dela, né? Essa questão de correios eletrônicos. Eu trouxe a parte de... Trouxe umas questõezinhas falando sobre memória, mas eu vou explicar por quê. Tá bom? Foi só uma questão, para você ver o nível da banca. Deixa eu colocar aqui para vocês. E aí, galera, eu pedi outra coisa também, tá? Se a minha internet hoje está passando por uma manutenção. Se, por acaso, a internet cair, fique na live, tá bom? E aí, lá, eu adoro quando vocês ligam a câmera também, eu fico mais feliz, né? Se vocês fossem meu aluno do ensino médio, eu ia obrigar todo mundo a ligar a câmera, para me olhar para a cara de vocês. E aí, galera, a IB Concurso, você consegue fazer o curso completo, com o quê? Questões, PDFs, né? Que foi aquele folderzinho que eu mostrei para vocês. Então, tem um concurso, tem um curso completo para o concurso dos Correios, que tem português, matemática, informática, conhecimentos gerais, código de conduta e ética. Depois, pós-edital. Professor, qual a diferença de estudar antes do edital e pós-edital? Antes do edital, a gente tinha que trabalhar com conteúdos que foram passados na última prova, né? Conteúdos antigos. Quando a gente faz um curso pós-edital, é show de bola, por quê? Porque a gente vai trabalhar com conteúdos que a banca diz que vai cobrar. Ela já colocou que vai cobrar na prova. Então, é muito mais bacana. Você progride demais relacionado a isso. Tranquilo? Então, vamos às questões? A IBFC, gente, ela é uma banca muito tranquila. Quando eu falo tranquila, ela é uma banca fácil. Professora, pode mudar? Ela pode ficar uma banca mais difícil? Pode. Né? Tudo pode acontecer pós-edital, né? Um concurso muito grande, concurso a nível Brasil. Tava todo mundo esperando. O salário é muito ok, né? Mas os benefícios também são bem ok. Então, a gente tem que se preparar, a gente tem que estudar a banca, tem que dar uma olhadinha nas questões da banca, e a gente tem que meio que se preparar para o pior. Tem isso também. Tá? Então, vamos começar a fazer questões? Bora. Ei, Dinael. Dinael Pop. Boa noite, professora. Boa noite à turma aí toda. Boa noite. Boa noite, galera. Aqui Boa noite. Aqui é o Iberlan. Estou entrando agora na aula. E aí, Delan? Pegou de surpresa ou já estava estudando? Não, eu estou estudando. Eu sou funcionário do Correio desde 2016, mais monte contratado. Entendi.
Eu tô desde 2016 nos Correios. Rapaz, foi um reboliço muito grande, né? Porque tem muita gente que trabalha lá, e aí saiu o concurso e tá com medo de perder o trabalho também, tem isso, né? Quando chamar o funcionário. Tem isso também, né? Eu tô desde 2016 como mote. Mote é contratado, né? Entendi, entendi. Tu já é funcionário dos Correios, né? E aí, fala um Já, pouquinho. É bom já. trabalhar nos Correios? Só não sou concursado, né? Efetivo. Mas meus contratos aí faz os contratos de 4 anos, 6, dependendo. Tô desde 2016. Já rodei muito. Eu sou do estado do Ceará. Eu já rodei muita cidade trabalhando nos Correios. Entendi. E aí agora vai se tornar funcionário, agora vai se tornar funcionário, né? Funcionário concursado. Não Estamos isso. estudando, é para aprender aqui, só um pouco interagindo aí para não tomar tempo da turma. Só Show. interagindo aí é bom. Esse correio é bom, né? Você imagina, a gente tem muito benefício, a gente tem muita. É um cargo que todo mundo espera, né? Eu acho que um concurso público todo mundo sonha, principalmente quando é a nível nacional, federal, né? A minha diferença para o efetivo, para quem é efetivo, é que eu sou contratado, mas eu tenho todos os benefícios. Eu falar para você que é muito bom, né? E a gente já se preparava para isso, que uma hora ia ter esse concurso, Uma hora ia né? chegar, né? Uma hora ia Uma chegar. hora a gente já estava chegando, eu já estava estudando também, a hora não chegava, né? E eu quero falar para vocês que todo lugar tem seus lugares bons e ruins, mas eu vou falar para você, em termos de estabilidade, o Correio ainda é Correio, viu? Em termos de estabilidade em todos os sentidos, VR, Vale Transporte, enfim, ainda é Correio. Querendo ou não, apesar de ter dado uma baixa ainda, né? A gente sabe muitas coisas no Brasil aí, mas o Correio ainda é Correio. Ainda é um concurso que todos puder almejar, todos puder dar o máximo, doer o máximo. Eu falo porque eu tô desde 2016 lá, é outro nível, viu? E se for efetivo, melhor ainda, né? Que aí tem plano de carreira, assim vai, né? Olha, gente, que bom que o Laf falou, né? Que bom que ele é funcionário, sabe falar lá dentro. Então, assim, ó, estude. Melhor patrão que existe no mundo é o Estado. Não Dinael já tá com a caneta na mão e anotando, né, Dinael? Então, bora lá. Galera, vamos começar as questões, certo? Qualquer coisa, pode falar, liga o microfone, fala, pergunta, não tem problema nenhum. Eu quero que você fale mesmo, tá bom? Eu trouxe 10 questõezinhas, claro que não é o nosso curso completo, né? Essa aula é uma aula liberada. Eu tenho um pouco tempo para falar com vocês. Então, vamos começar aqui devagarzinho. Ó, primeira questãozinha aqui, eu trouxe só para a gente sentir o nível das questões, né? A IBFC, ela é uma banca bem tranquila. Ela é uma banca massa de trabalhar, né? Trouxe duas questõezinhas falando sobre a parte física, para a gente entender o que é um computador. Desculpa, essas questões a gente vai anotar agora ou você vai colocar no grupo também? Rapaz, tem alguém aqui do IB? Léo, tu tá na live? Pronto, vai ser... Professora, já foi colocado no grupo oficial. No grupo já foi colocado, né? Pronto, galera, ó. Obrigado, viu? Aqui, ó, IB, quem tá acompanhando aqui é o coordenador geral, certo? Então, vocês podem... Léo, se tu quiser colocar no chat aí o número de vocês, tá bom? Porque aí vocês podem pedir diretamente para o coordenador e ele envia essas questões para vocês, tá bom? Ok. Show. Então, bora lá. Primeira questãozinha falando sobre memória. Você sabe por que tem a ver memória? Memória é tudo, galera. Eu não consigo ter um processo de armazenamento sem ter memória. Eu não consigo ter processo de backup sem memória. O meu computador em si, né? A parte operacional, ele não existe sem memória. Você está falando comigo por quê? No seu computador tem um HD e uma memória RAM. Sem ele eu não consigo fazer nada. Então é só para a gente sentir, né? Para a gente sentir o nível das questões da IPFC. Então olha que bacana aqui, ó. Nessa primeira questãozinha aqui, bem tranquila, né? Bem de boinha, falando o seguinte para a gente, ó. Vamos lá. Primeira questão. Quando ele fala assim, ó, FPR, DRAM, DIMP, SIM, DIM, DDR, DDR2, DDR3, o que é que ele está falando? Ele está falando sobre a parte física da máquina? Sim, porque toda memória é física. Só que nesse caso aqui, ó, ele está relacionado ao quê? A parte das memórias. Vou explicar para você. Professora, eu estou dando aula como se você nunca tivesse visto informática na sua vida. A primeira vez você está tendo algum tipo de contato. Então, vamos lá. Quando a gente tem uma máquina, quando a gente tem um computador,
Primeira coisa que a gente tem que entender, tem alguém com o microfone ligado, galera, desliga aí rapidão. Quando a gente tem um computador, o que acontece aqui, ó? Toda máquina, ela vai ter duas composições básicas, que é o quê? A parte física. Ó, que é o que a gente chama de hardware. E a gente tem o quê? Ó? O software. Dentro do software, a gente tem, por exemplo, os sistemas operacionais, que foi um tópico cobrado pela banca, certo? Só que a gente tem que entender essa diferença. A gente tem que entender que isso aqui é diferente, né? Por isso que eu fiz questão de trazer uma questãozinha relacionada a isso, que é diferente. Quando a gente fala sobre hardware, a gente fala do quê? A gente fala de tudo que é físico, tudo aquilo que eu consigo tocar, tudo que é físico, tudo que eu consigo tocar, tudo que é palpável, tudo aquilo. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui, senão não dá para me escrever. Tudo que é físico. Então, se eu consigo tocar, se é palpável, é a partir de hardware. Então, o que a gente está falando de quê? Ó? A gente está falando de peças, a gente está falando de memórias, certo? A gente está falando de periféricos, a gente está falando tudo aquilo que eu consigo tocar. Por exemplo, essa minha lousinha aqui, ó, eu consigo tocar nela, né? Eu tenho uma caneta, tem uma lousinha que eu consigo tocar nela, que eu estou escrevendo para vocês visualizarem. Mas eu estou utilizando o Edge, porque o Edge, ele é um software. O Edge aqui, ó, ele é um software. Sendo um software, marcando quebrado aqui, vamos lá, fui bater, né? Sendo um software, é tudo que é lógico. Professor, quando a gente fala que é lógico, a gente fala que a gente está falando de um programa, certo? Um programa. Pode ser um sistema operacional? Pode. Pode ser um aplicativo? Pode. Né? Tudo que eu consigo executar, por exemplo, eu gosto sempre de começar por aí, do comecinho. Se eu chegar aqui pro Dinael e dizer assim, Dinael, me dá aqui tua mão, deixa eu apertar tua mão, eu consigo segurar a mão dele, cumprimentar ele, ó, e aí, como é que tá? Tudo em paz? Mas eu não consigo pegar o sonho dele passar no concurso. Não dá. Por quê? Porque isso não está numa esfera palpável, certo? Então, é isso que a gente vai ter que entender. Quando ele fala de sistemas operacionais, quando a gente fala de protocolos de serviço, quando se fala sobre algo que eu não consigo tocar, a gente está falando de quê? De software. A gente está falando de aplicativos, a gente está falando de ferramentas que a gente vai utilizar para fazer busca, para a gente conectar a rede, né? Mas tudo isso a gente tem que ter componentes físicos para a gente poder fazer. Eu gosto sempre de dar um exemplo. Para me ligar para alguém, eu preciso ter um número. Mas antes de eu ter um número, eu preciso ter o quê? O celular. Se eu não tiver o celular, eu não consigo ligar para ninguém. Tá? O celular, né? O meu smartphone, eu consigo, ele é palpável, eu consigo tocar. Só que eu tenho que ter um sistema operacional utilizando, tá bom? E aí, quando a gente fala de sistemas operacionais, né? A gente tem uma série de sistemas operacionais. A gente tem o Android, a gente tem o iOS, a gente tem o Windows, a gente tem Linux, a gente tem o macOS, né? E ainda falando um pouco sobre essa parte física, para a gente entender essa diferença muito clara, né, do que a gente tem, ele pergunta para a gente isso aqui sobre peças de hardware. Sobre peças físicas, né, relacionadas a isso. Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Isso aqui é um pendrive? Não. Isso aqui é um processador? Também não. Isso aqui é um cooler? O cooler, gente, é o ventiladorzinho, é a ventoinha que tem na nossa máquina. Também não é. Isso é uma placa controladora? Não. Esse cara aqui é um pente de memória. Isso aqui é chamado de memória RAM, certo? Isso é uma memória. Se é uma memória, é algo físico, é algo tocável. Então, toda vez que ela me perguntar, por exemplo, a diferença de hardware, hardware é algo físico, é algo que eu consigo tocar, é algo palpável, tá bom? Beleza? Vamos para a terceira questão. Essa questão, gente, tem um tópico inteiro relacionado à parte de planilhas eletrônicas, inteirinho, inteirinho. Então, se a gente voltar lá na nossa aplicação, o que é que a gente consegue entender aqui, ó? Então, vamos lá.
Fique aí, permaneça, tá bom? Então, ó, na terceira questão, ele fala um pouquinho sobre essa parte do Microsoft Excel. Vou fazer um esboço geral relacionado a planilhas eletrônicas, né? Quando a gente fala de programas de escritório, então vamos entender o seguinte, ó. Existe uma coisa chamada de suíte. O que é uma suíte? Suíte não é o que você está pensando, né? Nesse caso da informática, isso aqui é chamado de um conjunto de programas, certo? E esse conjunto de programas é um conjunto de programas de escritório, certo? Esse conjunto de programas de escritório, ele garante o seguinte, ele diz o seguinte para a gente, ó. Eu tenho uma série de aplicações de escritório. Entre elas, a gente tem quem, ó? A suíte Microsoft Office. Só que ele também pode fazer a analogia, e não está errado quando se faz isso, perguntando se você conhece ou sabe o que é o Libre ou LibreOffice. Também não está errado, tá, galera? Não está errado. Então, por exemplo, quando ele fala do Microsoft Excel, no curso da gente completo, a gente vai falar sobre os outros softwares, tá? Mas, por exemplo, quando ele fala sobre o Excel, eu tenho uma versão gratuita dele também, né? Uma versão, não dele, mas de um programa de edição de planilhas, no LibreOffice, que é chamado de Calc, que utiliza basicamente as mesmas funcionalidades, né? Tem as mesmas funções que eles vão utilizar, beleza? Então, a gente já entendeu o que é um conjunto de programas. Eu vou instalar tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui na suíte Microsoft, que foi um tópico cobrado no concurso, eu tenho o Excel, eu também tenho quem é o Word, e eu tenho o PowerPoint, entre outros softwares, tá bom? Só que quando eu instalo esse cara aqui, ó, eu vou instalar tudo ao mesmo tempo. Eu instalo o Excel, instalo o Word, instalo o PowerPoint, instalo o Outlook, tá bom? Vou instalar um conjuntão de programas. E aí, nessa versão específica, né, ele diz o seguinte pra gente. Deixa eu usar a borrachinha maluca aqui. Borrachinadora. Existe uma coisa chamada de funções, tá? O que é uma função? Uma função, nada mais é do que algo pré-determinado, né? Ele vai ter esse nomezinho, eu tenho um operador de resultado, que é esse sinalzinho de igualdade, e depois minha função. Então, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma função soma, serve para fazer o quê? Somar. Eu tenho uma função média, que serve para quê, professor? Para tirar uma média aritmética, né? Relacionada a isso. Isso é uma função, tá bom? Só que aí, às vezes, vão ser palavras esquisitas, que nessa palavra aqui. Olha a palavra legal. Concatenar. Beleza? Concatenar. Mas antes de a gente falar essa palavrinha, a gente vai falar sobre o que tem aqui, ó. Que são esses dois pontinhos. Que é o quê? A gente tem uma coisa chamada de intervalo. Intervalo. O que é um intervalo, professor? Um intervalo, galera, ele vai ser o quê? Ele vai ter os dois pontinhos, né? E a gente vai ter o ponto e a vírgula. Beleza? Professora, isso aqui é o quê? Os dois pontos, eles servem para fazer o quê? Ele é o até. E o ponto e vírgula? Ele é o quê? Ponto e vírgula, ele é o i. Não entendi ainda. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente tem 5 estudantes, certo? Então, aqui, ó, um estudante, 2, 3, 4 e 5, certo? Aí eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho um TD. Aí eu digo, cara, entrega esse TD. Deixa eu até outra coisa aqui. Eu vou ter um TD. Entrega esse TD para o primeiro até o último. Até o último. Então, quem está entre esse intervalo, quem é que ele vai abordar? Todos. Certo? Agora, vamos imaginar uma outra situação. Vamos imaginar o seguinte, tu vai pegar o mesmo TD e eu vou dizer o seguinte para ti, ó. Tu vai entregar para o primeiro e para o quarto.
Então, só o primeiro, a primeira pessoa e a quarta pessoa vai receber. Então, eu vou entregar quantos TDs? Só 2. Só o primeiro e o quarto. Aqui não, aqui eu vou entregar para todo mundo, né? Então, eu vou entregar para as 5 pessoas. Aqui não, eu só vou entregar para o primeiro, e para o quarto. Então, aqui eu só entrego 2 TDs. Já aqui, eu vou entregar o quê? 5 TDs, porque eu vou entregar para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Então, eu entrego 5 TDs, certo? Então, essa é a diferença do e do até. Tranquilo? Então, já entendendo isso, a gente vai entender a função concatenar. Tá? Se liga aqui, ó. Tem alguém aqui que está me assistindo, que mora junto há muito tempo, mas nunca casou? Nunca passou o ser humano por seu nome? Tem alguém aqui? Tem, Fred? Tem alguém aí? Tem? Pronto. Tá. A mulher chega aí, meu filho, você vai me passar quanto por seu nome, né? Então, você não vai dizer... Como é que a gente fala no Ceará? Como é que a gente fala? A gente tá o quê? Fulano tá amancebado, né? Tá junto. Não, não? A gente não fala isso? Fulano tá junto com não sei quem. Você não vai falar mais isso. Você vai olhar pro seu amor e vai dizer assim, ó. Amor, estamos concatenados. Concatenado significa dizer isso. Significa que eu não vou somar, eu não vou subtrair, eu vou fazer o quê? Eu vou juntar. É isso que significa essa palavra concatenação. Significa que eu não preciso juntar alguma coisa. Então, ó, olha como é que ficaria isso aqui, ó. Olha como é que ficaria, já que a gente entendeu o que é um intervalo, né? Se eu já sei, professora, que concatenar serve para juntar, vamos lá, concatenar serve para multiplicar? Não. Concatenar serve para subtrair? Não. Concatenar serve para multiplicar? Não. Concatenar serve para fazer o quê? Concatenar serve para juntar. É para isso que concatenar serve. Então, o que é que ele vai fazer? Vamos lá, ó. Ele está juntando aqui para mim, o A3, o 2 aqui, ó, 2, e quem é que ele está juntando? O C3, C3. Então, se eu juntar esses dois, eu tenho quem, ó? Então, eu não estou somando, eu não estou subtraindo, eu não estou dividindo, eu não estou multiplicando, eu estou fazendo o quê? Eu estou juntando. Então, a resposta correta é a alternativa D. Beleza, senhores? Dúvidas até aqui? Não. Pode falar, Lucimar. Arrasa. Não? Eita, que coisa aqui, ó. Vamos continuar? Bora lá. Tem alguém levantando o braço? Deixa eu só ver quem é. Pode falar, viu, galera? Pode ficar à vontade. Acho que como tem muita gente, não dá para me ver todo mundo, né? Tá levantando. Quem levantou o braço aqui? Mas você pode ficar à vontade, tá bom? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Não? Então, bora lá. Pode escrever no chatzinho também, que aí, quando eu terminar a explicação, eu volto aqui e explico. Tá bom? Concatenar juntou, isso aí mesmo, João Pedro. Tu é concatenado, João Pedro? Faz aí tua propaganda. Eu tô na base dos concatenados também. É? Vamos lá. Você chega para a mulher que nós diz, vamos casar, não, nós já estamos concatenados já. Ah, que isso, né? Ó, vamos lá. Agora, a gente vai começar a falar sobre essa parte de média aritmética, certo? Outro exemplo que as bancas gostam de cobrar muito é
perguntando como é que eu faria uma média aritmética sem usar a função média. Então, quando ele diz aqui para a gente o seguinte, vamos ler essa questão para a gente poder entender. O mais difícil das questões de informática não é nem fazer a questão, é entender o que eles estão pedindo. Então, ele diz aqui para a gente, ó, considerando o Microsoft Excel 2010, versão português e sua configuração padrão, para calcular a célula, né, E2. Então, vamos ver quem que é o E2. E2 é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui é o E2. Aí ele diz aqui para a gente, ó, a média entre os valores contidos no intervalo A2 até... Por que você quer o até? Porque, ó, lembra que a gente acabou de falar? O que eu tenho aqui? Os 2 pontos ou ponto e vírgula? Professor, eu tenho os 2 pontos. Então, isso aqui, ó, não tem como ser um i. Se eu tenho os 2 pontos, eu tenho quem? Eu tenho um até. Então, ele quer quem? Ó? Ele quer o A2. Deixa eu até botar em outra cor. Vou ficar bem... Cheguei mesmo. Ele quer o A2. A2 até o D2. Então, ele quer esse carinha aqui, ó. Ele quer todo mundo que está entre esse intervalo aqui, ó. A2 até o E2. Aí ele bota aqui, ó. Deve ser utilizado qual fórmula? Então, eu tenho vários jeitos de utilizar isso. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso usar a função média. Olha a quantidade de jeitos que eu posso criar uma média aritmética. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, cara. Média A2 até D2. O que é que ele vai fazer? Ele vai somar e dividir pela quantidade de termos. Ele vai somar aqui para a gente, ó. A2 mais B2 mais C2 mais D2 e dividir isso aqui por 4. É uma média aritmética, né? Professor, como é que eu faço para fazer desse jeito aqui uma média? Posso fazer assim, ó. A2 mais B2 mais C2 mais D2 dividido por 4. Por que eu tenho que colocar no parênteses? Porque assim, vou fazer só um exemplo bem simples. Imagine que eu tenho uma função assim, ó, 2 mais 2 dividido por 2. Para você aí que está no gás aí, no gás. Quanto é 2 mais 2 dividido por 2? Bota aí no chat. Dá quanto aí? 3. Tudo bem, Fred. Dá 3. Quem respondeu 2 aí, não tem como. Por quê? Porque primeiro aqui, ó, eu resolvo a divisão. Certo? Que vai dar 1. Depois eu somo aqui, ó. Beleza? E aí a gente se depara com o quê? Com o que a gente chama de ordem de precedência. Eu tenho que resolver tudo primeiro que está no parêntese. Então, dentro do meu parêntese aqui, ó, eu tenho uma soma. Então, ele vai somar tudo e depois ele vai dividir por 4. Certo? Ou então, eu ainda posso usar outra função. Eu ainda posso fazer assim, ó. Eu ainda posso utilizar a soma de A2 até D2 e dividir por 4, que é a mesma coisa aqui. O cálculo matemático vai ser o mesmo. Ele vai somar A2 mais B2 mais C2 mais D2 e dividir por quanto? Por 4. Beleza? Ele está perguntando para a gente aqui como é que eu consigo fazer, né? Qual a forma eu posso utilizar? Tá certo essa daqui, ó? Não, tá errado. Vai dar um erro aqui, ó. Eu vou somar só o A2 mais o D2 dividir por 4? Não, porque primeiro ele vai dividir, depois ele vai somar, então não tem como. Tem como ser o item D? Não tem como também. Não tem como, porque ele não está somando. Tem como ser o item E? Não tem como, porque está faltando a divisão por 4, porque a média aritmética é a soma e divisão pela quantidade de termos. Ele vai somar, se for
Se ele pegar a média de A1 até A10, somar e dividir por 10. A1 até A1000, dividir por 1000. É uma média aritmética. Ele vai somar e dividir pela quantidade de termos. Então, o que é que ele vai colocar aqui? Qual a alternativa correta aqui para a gente? É o item C. Tranquilo? Bora lá. Quinta questão, ainda falando sobre essa parte de componentes, né? Do que é um computador. Nessa questãozinha aqui, gente, ele deixa muito claro para a gente, vou até botar no vermelhinho para entender. Uma das partes principais da parte física do computador é responsável pelos cálculos matemáticos, né? Sabe que ele fala sobre essa parte de cálculo? O cálculo está relacionado ao quê? Ao processador. Professor, essa disciplina não está diretamente, né, colocada no edital. Não está, mas eles podem fazer um comparativo. Então, é muito comum você associar sempre ao computador a parte física. Então, a gente tem que ficar muito claro o que é a parte física. Por isso que eu trouxe várias questões falando sobre essa parte física. Quando ele diz aqui, ó, cálculos, executa tarefas, né? A velocidade do computador está diretamente ligada à velocidade, ele está falando sobre o processador. O processador, ele vai realizar o quê? Os cálculos matemáticos da tua máquina, tá bom? Professora, eu não faço cálculo matemático, não. Faz, meu filho. Toda vida, toda vida, que você liga o seu computador automaticamente está fazendo cálculo matemático. Não existe isso. Tá bom? Eita, respondeu rápido, né? Ó, vamos lá. Quando ele pega aqui na questão, na sexta questão, ele fala o seguinte, esse tipo de memória permite apenas a leitura. Presta atenção. São gravadas pelo fabricante uma única vez. Não é possível alterar essas informações ou apagá-las. Somente é possível acessá-las. Outras características importantes é que esse tipo de memória é não volátil. Então, ó, quando a gente fala de memória, gente, eu vou fazer um resumo, um esboço para vocês aqui. A gente vai ter 3 memórias que são importantíssimas, certo? Uma delas é uma memória, 2 delas são memórias principais e uma memória secundária. A gente vai ter o quê? Memória RAM, ROM e o nosso HD ou SSD. Vou explicar para vocês bem rapidinho isso aqui. 2 minutinhos do seu tempo, você vai conseguir resolver umas 30 questões dessa banca. Nunca mais vão pegar você aqui. O que é que fica no nosso HD ou no nosso SSD? Fica o quê? O sistema operacional. Sistema operacional. E todos os nossos programas ficam aqui. Todos os nossos programas ficam aqui. O Word, Excel, PowerPoint, Google Chrome, Mozilla Firefox, todos os programas, eles vão ficar aqui dentro. Tranquilo? Beleza? Então, quando você fala no sistema operacional, que é um tópico cai no seu edital. Quando você fala aqui, por exemplo, o Windows é um sistema operacional? É. Linux é um sistema operacional? É também. macOS é um sistema operacional? Computadorzinho da maçã? É também. Sistemas mobile que a gente tem? Android. iOS. Opa. Tá com um leite alienígena aqui, ó. Beleza? Parte de sistemas operacionais aqui, fica aqui no nosso HD, certo? O HD, por sua vez, ele é chamado de memória secundária. Por quê? Essa memória é chamada de memória de armazenamento de massa. Eu guardo grande volume de informação. Então, é muito comum, por exemplo, um HD ter 1 tera, né? É muito comum um SSD que tem 500 gigabytes. São coisas extremamente grandes. Já que a gente fala sobre esses 2 caras aqui, ó, isso aqui são memórias principais.
né? Ou também chamadas de memórias primárias, certo? São memórias principais, também chamadas de memória primária. Qual a diferença, né? Qual a diferença clássica aqui? Qual a grande diferença desses dois caras aqui? Memória ROM, a gente vai ter que ela é não volátil. O que é que significa dizer isso, professor? Significa dizer que eu não preciso estar com o meu computador ligado para essas informações se manterem lá. Já quando a gente fala de memória RAM, a memória RAM ela é uma memória o quê? Volátil. Memória RAM, ela é uma memória volátil. Beleza? Se eu desligar o meu computador, as informações vão desaparecer. Isso quer chamar de memória energizada. Ela precisa estar com o meu computador ligado para as informações permanecerem nela. Professor, não entendi, não. Vou dar um exemplo. Galera que joga aí, que tá jogando Free Fire, certo? Atirando na cabeça da negada. Tira, vai, Counter-Strike. Tira porrada e bomba. Você joga Free Fire? Não? Então você não sabe o que é felicidade, né? Tô brincando, tá, galera? Tava jogando lá. Do nada, a energia cai. Pá, caiu. Aí você arriega, macho. Né? Caiu. Tu não consegue voltar diretamente pro teu jogo. Por quê? Porque ele tava executando na memória RAM. Aliás, ele estava executando na memória RAM. Precisa de energia, certo? A memória RAM não precisa de energia. Essa informação permanece lá. Tá? Então, o que acontece? Na memória RAM, o que a galera vai colocar aqui, ó? Programas de fábrica. É o fabricante que coloca informação lá. Professor, eu nunca vi isso aí não, viu? Você já viu? Você já viu uma máquina de lavar no seu ouvido? É uma máquina de lavar, você já viu? Tem gente que não chega nem perto, senão a mão cai, né? Mas você já viu uma máquina? Só viu assim? Viu? Pronto. Você pode chegar na máquina de lavar e dizer assim, ó, queria instalar o Windows nela, o Android. Não gostei não desse sistema operacional. Não pode. Por que você não pode? Quem foi que gravou as informações na máquina de lavar? Quem foi? Foi o fabricante. O fabricante que guarda a informação lá. Então, você não pode alterar essas informações. O seu computador também tem informações gravadas pelo fabricante. Então, quando ele diz assim para a gente, ó, esse tipo de memória permite apenas a leitura, não posso colocar mais nada lá. As informações são gravadas por quem? Ó? Pelo fabricante. Quem é que grava? A memória ROM. ROM. É o Read Only Memory, né? Memória apenas de leitura. Eu não posso, eu não tenho como modificar essas informações, né? Essas informações que estão na memória RAM, tranquilo? Já a memória RAM, não. A memória RAM, ela é uma memória ó, de leitura e é escrita. Então, você pode modificar, né? Então, quando ele fala aqui pra gente, ó, não é memória RAM, né? Não é memória PROM, não é memória PROM, não é memória flash. Professora, o que é a memória flash? É a memória igual o carinha lá, carinha de vermelho, é que anda rápido. É isso? Quase isso, né? Eu tô frescando. Mas a memória flash aqui, a gente tem que entender que é o quê? Ela é uma memória... O pendrive é um tipo de memória desse, que é uma memória secundária. Né? O SSD, beleza? Então, não é esse tipo de memória. Porque se você lembrar do pendrive, o pendrive você pode colocar informações e retirar, né? Você pode colocar informações e retirar. Então, nesse caso específico, ele está falando de quem? Ó? Ele está falando de memória né? Aí ele bota, ó, outra característica importante, esse tipo de memória não é volátil. A memória em questão é conhecida como memória ROM, memória apenas de leitura, Read Only Memory, né? Memória apenas de leitura. Tranquilo? Fala. Arrada. Fala, Vasconcelos. Levantou a mão sem querer? Foi? Apertou no botão errado? Isso. Cartões de memória também são memórias secundárias, tá bom? Ó, as próximas aulas, essa aula, porque ela é uma aula que tem que ser mais rápida, né? Eu tenho 10 minutos aqui para terminar. Vou passar um pouquinho do tempo, tá, galera? Só um bocadinho, assim, que é uma hora de aula, né? Para ser mais rapidinho mesmo. No nosso curso, a gente vai abordar, a gente vai tirar um dia para a gente ir aí
fazer uma informática, vai ter 7 horas de aula direto, olha aí. 7 horas de aula. A ideia informática todinha do edital dos Correios vai dar num dia só. Beleza? Você vai sair com a sua cabeça parecendo que tem um tijolo dentro dela. Aí você vai acertar as questões da sua prova. Tá bom? Vamos lá. 7ª questão. Ainda falando sobre Excel. Vamos logo matar logo essas questões logo tudinho. Se você for fazer outros concursos, gente, essa aula também, ela é indispensável, certo? Para você fazer prova de qualquer outro concurso que contém informática, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. 7ª questão. Considerando o software Calc, né, que é um software de planilhas eletrônicas, do LibreOffice, quem é o que é equiparado, professor, ao Excel? Então, 99% das coisas que eu utilizo no Excel, eu uso no Calc. Não, professor. 99% das coisas que eu utilizo no Excel, eu uso no Calc. Tá bom? Então, ele diz aqui pra gente, ó, em português 4.0, construção de uma fórmula muito semelhante a um procedimento utilizado no Microsoft Excel. Uma fórmula que seja capaz de somar os números 7 e, olha a palavra, né? Deve ser iniciado com qual caractere? Sempre que eu for iniciar uma fórmula, eu posso fazer aqui, ó. Ou eu posso utilizar uma função, soma, 3, ponto e vírgula, 7. Ele vai somar. Esse resultado aqui vai dar 10, né? Ou eu posso simplesmente vir aqui, ó. 3 mais 7. Isso aqui vai ser igual a 10 também, certo? Só que eu tenho aqui, ó, o que a gente chama de operador de resultado, que é esse sinalzinho de igualdade aqui, ó. Então, a resposta correta seria a alternativa B, tá bom? Falando ainda, gente, sobre a parte de... né, de pesquisa, tem um tópico no edital de vocês falando sobre pesquisa, gigante esse tópico. Pesquisa. Pesquisa está relacionada a uma coisa chamada de motor de busca. Escreve aí, motor de busca. Para que serve o motor de busca? Para fazer pesquisa. Então, vou dar um exemplo. Existe uma coisa chamada de navegadores que vai utilizar, que é diferente do motor de busca. Motor de busca. Por exemplo, a gente vai ter o Google Chrome. O Google Chrome é um navegador. Quem é que é o motor de busca? www.google.com. Só que aí a gente tem outro navegador, que é o que eu estou usando agora, o Edge. Quem é que é o motor de busca dele? É o Google? Não. É o Bing. É o Bing. Beleza? Então tem essa diferença aqui. Nesse caso aqui, ele está perguntando sobre o Google, né? Indique o item que possui um exemplo de forma correta para pesquisar uma palavra de frase exata. Como assim, ó? Professor, eu quero pesquisar os concursos do Correio, mas eu não quero outro concurso, eu só quero o concurso dos Correios. Posso pesquisar somente os concursos do Correio? Pode. Vou dar um exemplo de um concurso que você já fez certeza na sua vida. Todo mundo aqui já botou o nome no Google, já? Você vai fazer... Eu não sei se acontece isso com vocês, mas primeira coisa que você procura, você nunca cometeu nenhum crime, em nome de Jesus, não é não? Mas a primeira coisa que você vai fazer um concurso público, você vai ver se tem alguma cor no seu nome, porque você fica morrendo de medo, não é não? Fala, Serena, pode falar. Não? Quer falar não? Levantou sem querer a mão? Pode falar, fale. Fale, Sandra. Não, vocês estão levantando a mão sem querer, é? Deixa eu ver aqui no chat. Ah, a Sandra falou. Sandra, deixa eu só responder essa que eu volto lá, tá? Beleza? Show.
Ó, vamos lá. Oitava questão, ele disse o seguinte pra gente, ó. Eu quero pesquisar, se você botar aí Graziela Barros, vai aparecer uma cantora gospel, né? Mas se você botar assim, ó, Graziela Barros, informática, aí vai aparecer eu no Google. Entendeu? Vai aparecer isso. Tranquilo? Então, para mim pesquisar uma palavra exata, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pesquisar através das aspas, ó. Aspas duplas. Eu não posso pesquisar, né? Sem ser com aspas. Tranquilo? A Sandra perguntou só a questão, a resposta do item 2. Rapaz, eu escrevo que só, né? Ó, memória RAM, tá? Pente memória RAM. Aqui, ó. Em C. Coisas boas, né? A negada, caveira, né? Café, por enquanto. Pronto, a Bianca respondeu. Bianca tá ativa, né? Show. Vamos lá. Faltam 2 questões só, tá bom? Se eu passar um pouquinho. O Vasconcelos vai ter que levantar a mão. O que foi o Vasconcelos? Fala, meu filho, se expressa. Pronto, porque eu fiquei em dúvida na questão 7. Eu não entendi como ela foi resolvida. Vamos lá. Deixa eu ver aqui na 7. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Ó, o que ele está perguntando para a gente, qual desses operadores vou fazer uma planilhazinha, certo? Para a gente entender aqui. Pronto. Vamos lá. Seria, eu tenho aqui, ó, 3, 7 e 10. Vou botar assim, tá bom? Vou botar uma progressão aritmética aqui. Ele está perguntando para a gente aqui o seguinte: como é que eu faço, né, para iniciar uma fórmula? É isso que ele está perguntando. Qual desses caracteres? Eu posso usar esse cara aqui? Não. Sabe por quê? Porque esse cara aqui, ó, ele é o caractere que serve para concatenar. Não posso iniciar com ele, certo? Posso iniciar com a porcentagem? Também não. Posso iniciar com cifrão? Não, porque o cifrão ele vai deixar algo fixo. Tranquilo? Posso iniciar com a exclamação? Também não. Quem é que eu vou usar como caractere de resultado? Né? Esse cara aqui, ó. Por quê? Porque ele vai iniciar uma função, certo? Então, eu sempre uso o sinal de igualdade. Então, se eu vou fazer uma soma, eu uso assim, ó. Soma. Se eu vou somar assim, ó. 3 e 7. Se eu for somar só os números, 3 mais 7. Três mais 7. Outro jeito que eu posso fazer também. A1 mais A2. Né? Mas se você prestar atenção, qual é o caractere que ficou comum entre eles? O sinal de igualdade. Entendeu? E aí, Vasconcelos? Pegou o bizu? Pegou o bizu, meu chapa? Bora? Tá ok, então, entendi agora. Obrigado aí. Nada, velho. Eu amo quando vocês falam, galera. Olha, eu tô na sala sozinha aqui. Você fica dando aula online, eu sei que tem quase 50 pessoas assistindo, né? Aí você fica assim, caramba, né? Um monte de gente assistindo. Aí vamos lá. Nona questão. Outro tópico importantíssimo.
falando sobre o concurso público. Vou passar 2 minutos no horário de vocês, tá bom? Que é 1 hora de aula aqui, mas dá bem rapidinho. Não sai da live, não. Ele diz aqui pra gente, ó, qual é o conceito de internet? Qual é o conceito de internet? Né? O que é uma internet? Então, a gente vai ter um conceito muito básico quando fala assim, ó. A gente tem uma coisa chamada de intranet e internet. Presta atenção que isso aqui é bem facinho. Nunca mais você vai errar, certo? O que é a intranet, professor? Intranet, é uma rede privada. É uma rede privada. Como assim? Ó? Vou pegar um exemplo do nosso colega que trabalhava nos Correios. Eu não trabalho nos Correios, eu trabalho na IUF. Não trabalho nos Correios, né? O LAC trabalha nos Correios. Então, ele chega lá e bate o ponto dele. Aonde? Na intranet dos Correios. Quando você passar no concurso público, você vai bater o ponto dentro da rede interna da empresa. Que é o que você faz normalmente. Né? Uma rede interna, uma rede privada. Só que eu e você, a gente está usando a rede mundial. Você está me assistindo, não sei onde é que você está mais, não. Eu estou na frente do nosso shopping, na Bezerra de Menezes, dentro da minha escola. Eu estou em Fortaleza. Então, a gente só está conseguindo se comunicar, por quê? Porque existe uma rede global, uma rede mundial, uma rede pública. Não significa que você não vai pagar, não, tá? Significa dizer que essa rede, ela está disponível para todos os usuários. Por quê? Porque ele é uma rede mundial, é uma rede global, certo? O meu irmão trabalha nessa parte de energia eólica, né? Ele trabalha subindo naquelas torres. Tudo que tenta matar ele, ele gosta. E aí, ele trabalha subindo naquelas torres gigantes no alto mar. Tá lá nos Estados Unidos. Todo dia ele me liga. Então, por que eu consigo falar com ele? Por que eu consigo conversar com ele? Por quê? Porque tem a internet. Que é a rede mundial, graças a Deus. Porque antes eu tinha que mandar uma carta para ele, né? Então, acontece. O que é a internet? É uma rede global de computadores, interligado por equipamentos e protocolos de comunicação. Então, a resposta correta aqui, ó, é o item A, uma rede mundial. Então, quando ele fala, é um conjunto de regras de equipamento, é errado. Representação gráfica, linhas e colunas, não é planilha, é uma rede mundial, é uma rede guiada através de protocolos, tá bom? E na 10ª questão, para a gente finalizar aqui, ele diz aqui para a gente, ó, o termo bastante utilizado na atualidade é computação em nuvem. Com certeza, meu irmão, você já ouviu falar, alguém falou assim para você, ó, salvo na nuvem, salvo na nuvem. Aí você fica, que nuvem, meu Deus? É o céu? É os passarinhos, né? O que é a nuvem? É outro computador gigante que vocês armazenam. Você tem uma conta lá. Então, ele diz assim pra gente, ó. Pode falar, Google viu? Drive, Pode falar, né? meu Deus. Exatamente. Google Então, ó, Drive? tem 2 ferramentas. Google Drive, exatamente. Tem 3 ferramentas que a gente usa muito, certo? Só que são 2 que são mais cobradas no concurso. A gente vai ter o iCloud, mas não é muito cobrado no concurso. E a gente vai ter as ferramentas de e-mail. Quem são elas? Ó? A gente vai ter no Google, a gente tem a ferramenta do Google Drive, né? E a ferramentazinha da Microsoft, a gente tem o OneDrive. Então, tem que entender essa lógica aqui. Quer dizer, professora, eu que tenho um Hotmail, eu que tenho um Outlook, eu tenho uma ferramenta de computação em nuvem? Tem. Então, vamos lá. Quando ele pergunta aqui, um termo bastante utilizado na atualidade é a computação em nuvem, que é ofertada por diversos serviços de computação, por meio da internet. Nesse sentido, né, são exemplos de serviços de armazenamento de nuvem. Aí ele fala aqui, ó, Google Chrome, não, é um navegador, né? Navegador também. O Excel também não. O Word também não. O WinRAR e o Zip são formatos de compactação. Então, a gente tem quem? Google Drive. Então, galera, ó, Fortaleza, galera? Fortaleza? Sou de Fortaleza, sou de Fortaleza. Tam- Assim, ó, pertinho aqui, eu tenho um sotaque muito do interior, né? Porque a minha família é meio do interior. E a Pois minha nós sotaque estamos pertinho aqui, alguns km. é, e o sotaque é forte, pessoal. Eu estava dando aula pro pessoal lá do Amazonas, e aí eu, macho, aí todo mundo começou a rir. Ele, rapaz, do Nordeste, né? Eu sou do Nordeste. Que é triste, né? Pode falar, viu, Arlane? Pode falar, filho. Depois eu queria que você colocasse o gabarito novamente, por favor.
Ó, na hora. Vou fazer o seguinte, galera, ó, como tá pertinho de terminar a aula, vou mandar o gabarito pro Léo, aí ele manda para vocês. Se você quiser me adicionar depois, para quê, professor? Para curtir suas fotos? Não, tem um monte de questão lá, tá, galera? Eu vou seguir umas questões lá para proibir concurso, mas se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, aqui é o meu Instagram, tá? Ó, prof. Graziela Barros. Aí tem um monte de simulado, aula lá, tá bom? Então depois Eu já achei, já. Comecei até a seguir já lá. Curti. Massa. E aí, galera, ó, se Deus quiser, eu tô combinando com o Léo aí de um dia a gente ir para fazer uma aula top só de resolução de questão. A gente vai bater o edital todo no concurso num dia só. A gente vai avisar antes para vocês, manda o convite. Oh, obrigado, Bianca, fico feliz, viu? Aí a gente bate todos os tópicos de informática numa aula só, tá bom? Eu sei que você não tem tempo para perder. Pode falar, Vasconcelos. Então, essa aula vai ser presencial. disponível lá no grupo? Vai ficar disponível no grupo, em nome de Jesus. Tá? Obrigada, Beatriz. Ô, gente, obrigada. Eu fico muito feliz, viu? Vocês tenham gostado. Então, galera, ó, fique com Deus, um abraço. Não fique com medo do concurso, estude, tá bom? E a melhor coisa do mundo é você ser concursado, tá? Leve isso pro coração, guarda essa informação, que é uma informação importante, tá bom? E eu fico aguardando você no dia do aulão. Beijão, um abraço, viu?